Olá, pessoal! Aqui é a professora Camila de Filosofia e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o nosso exercício sobre ética aplicada, que, como o próprio nome já diz, é a ética aplicada a questões do nosso cotidiano. Essas questões que envolvem a ética aplicada são questões do homem contemporâneo, né? Questões que envolvem a vida relacionada às tecnologias, questões que envolvem a relação entre o ser humano e o planeta, questões que envolvem as relações entre as pessoas profissionalmente, né? Por isso que ela se divide em bioética, ecoética e ética dos negócios. Então, vamos falar aqui sobre as questões. Começando aqui, questão número 1. A ética, vou marcar aqui para vocês. A ética é construída por uma sociedade com base no que, pessoal? A correta é a letra D. Em um conjunto de valores positivos, históricos e culturais apreendidos em casa, na escola, no trabalho e na vida social. A ética, pessoal, ela é uma reflexão sobre o comportamento humano. Então, como uma reflexão, ela tem por base questões como os valores, né, a cultura, todo o aprendizado que nós extraímos ao longo da nossa vida com base nas nossas relações. Por isso que a correta é a letra D. Não pode ser a A, né, porque não é algo determinado geneticamente, impossível. Também não é algo dado pelas escolas, como diz na letra B, né? E também não é somente uma disciplina ministrada na universidade. Ela é muito além disso, né? A ética, como uma reflexão, ela vai muito além de um conhecimento pronto, muito pelo contrário. Ela é moldável, né? Maleável, conforme aquele que reflete, conforme os valores, né? A cultura sobre os quais nós refletimos. Ok? Segunda questão. É uma questão do Enem, pessoal, que fala aí sobre a clonagem humana, né? Vocês poderão ler, né, mais atenciosamente ela e nós vamos passar diretamente para o enunciado. A clonagem humana é um importante assunto de reflexão no campo da bioética, que, entre outras questões, dedica-se a... Letra A, vamos ver aqui. Refletir sobre as relações entre o conhecimento da vida e os valores éticos do homem. Já matamos a questão, né? Letra A, né? Porque a bioética, ela trata justamente disso. De refletir, deixa eu apagar aqui. De refletir sobre questões que envolvem a vida e os valores éticos do ser humano, né? Como, por exemplo, é correta a clonagem? Será que, sendo possível e legalizada a questão da clonagem humana, as pessoas não iriam optar por um padrão estético, né, na clonagem? Será que isso daí não ia ferir diretamente os valores que hoje nós vivenciamos em sociedade? Então, questões da bioética perpassam por tudo isso, né? Por valores éticos e morais que envolvem a nossa sociedade. Terceira questão. A terceira questão, pessoal, vai falar aí sobre a questão da ecoética, né? Fala sobre o Leonardo Boff, né, que define a sustentabilidade do seguinte modo: uma ação é sustentável se e somente se ela é destinada a manter as condições energéticas, informacionais, físico-químicas que sustentam todos os seres,
especialmente a terra viva, a comunidade de vida e a vida humana, visando a sua continuidade e ainda atender às necessidades da geração presente e das futuras, de tal forma que o capital natural seja mantido e enriquecido em sua capacidade de regeneração, reprodução e coevolução. Ou seja, pessoal, a sustentabilidade, conforme esse conceito de Leonardo Boff, é atender às necessidades da geração presente sem comprometer as necessidades da geração futura, né? Conforme isso daí, quais são as alternativas corretas? Primeira, atender às necessidades da geração presente é condição necessária, mas não suficiente para haver a sustentabilidade, né? Correta, né? É importante atender às necessidades da geração presente? Sim, mas não é suficiente. A gente tem que pensar no futuro, né? Então, está correta. Atender às necessidades da geração futura é condição suficiente, mas não necessária para haver a sustentabilidade. Correta. Aliás, mas não necessária. Cuidado aí, viu? Errada. Por quê? É necessária. Muito cuidado com certas palavras no meio do texto que mudam completamente o sentido, né? A 1 e a 2 são questões bastante parecidas, então a gente tem que ter bastante cuidado aí na interpretação. Então, até agora temos apenas a 1 correta. Terceira, manter o capital natural é condição necessária e suficiente para haver a sustentabilidade. É condição necessária? É, mas será que é somente suficiente? Não, né? Porque a sustentabilidade, ela trata, né, de oferecer as condições para suprir as necessidades da geração presente e futura, né? Não é simplesmente se privar, né, do usufruto dos bens naturais. É usufruir, mas com responsabilidade. Então, letra correta é apenas a A. Apenas a 1 está correta. Quarta questão. A bioética é uma ética aplicada que trata de conflitos e controvérsias morais no âmbito das ciências da vida e da saúde, envolvendo valores e práticas. Suas reflexões abordam temas que atingem a vida de uma forma irreversível. Então, as opções a seguir apresentam temas tratados pela bioética, exceto... Cuidado, viu, pessoal? Tem algumas palavrinhas em determinadas questões que mudam completamente o sentido, né? Então, prestem bem atenção. Ou seja, quais dessas alternativas aí tratam de temas que não diz respeito à bioética, que é a reflexão ética ligada à vida? Então, podemos colocar aqui que é a né? Produção de transgênicos e engenharia genética humana, né? Justamente por conta da produção de transgênicos, que não diz respeito à reflexão bioética. Os outros, como vocês podem ver, diz respeito sim, né? Questão de clonagem, aborto, eutanásia, tudo isso daí diz respeito à reflexão bioética. E no meio aqui do exercício, pessoal, eu coloquei uma questão aqui que eu esqueci de enumerar, né? Quais são as questões que são abordadas pela ecoética? Qual é a relevância dessa abordagem? Então, pessoal, a ecoética é uma reflexão importantíssima nos dias atuais, né? Pois diz respeito justamente à nossa relação com o planeta, a sustentabilidade disso, né? A sustentabilidade do usufruto que nós temos dos bens naturais, né? O quanto isso deve está, na verdade, prejudicando o planeta e como a gente pode viver mais harmoniosamente com o planeta. Por quê? A nossa casa é a Terra. Então, se a Terra, né, está enfrentando tantos desastres naturais devido ao uso irregular
né, dos recursos naturais, é porque está tendo um problema aí, né? O ser humano está consumindo desenfreadamente, né, de maneira irresponsável. Então, se a Terra está sofrendo com isso, nós, consequentemente, estamos sofrendo. Porque nós moramos aqui, essa é a nossa casa. Se está acontecendo algo de errado nela, nós também vamos sofrer com isso. Então, a abordagem da ecoética é muito importante para a nossa vida no planeta, para a continuidade da nossa espécie, para que a gente viva melhor, né, em um planeta com mais harmonia, né, e assim evitar tantos desastres naturais que vêm acontecendo devido ao uso imprudente dos recursos da natureza. Então, a quinta questão. Não é tema do trabalho da ecoética. O que não pertence à ecoética aí dessas alternativas? A letra E, questões relacionadas à medicina, porque o clima, a natureza, as questões relacionadas à tecnologia, à sustentabilidade, tudo isso diz respeito à ecoética. Então, não é tema, a letra E, ok? Continua no próximo vídeo a nossa correção.